nono módulo, penúltimo módulo desse curso online História da Umbanda, que faz parte do meu projeto de extensão, meu estágio online, meu estágio híbrido. Essa modalidade de estágio foi aprovada, pelo Ministério da Educação em virtude aí da pandemia da Covid-19 e da necessidade dos alunos aí, principalmente da licenciatura, em concluir sua formação, porque faz parte da grade curricular esses estágios, ok? Meu nome é Eduardo, eu sou estudante de Ciências da Religião, licenciatura pela Faculdade Uninter. Como sempre mostro em todos os vídeos, esse conteúdo é baseado neste título aqui, tá? Que é História da Umbanda, uma religião brasileira, do Alexandre Comino, médium, bacharel em Ciências da Religião, escritor, por aí vai. Ok? Penúltimo módulo, nono módulo. Vamos abordar aí o quarto período de expansão umbandista, que divide ele aqui, o Alexandre, de 1990 até a atualidade. A atualidade aqui, nesse caso, 2008, se eu não me engano, 12 anos atrás, que foi a data que foi lançada esse livro. Procede aí, produção, confere aí. É 2008, salvo o melhor juízo. Essa minha edição aqui é de 2011, tá? 2011, essa minha edição. Ok. Além disso, eu também sempre mostro aqui, para facilitar a pesquisa do pessoal que se interessar, coletânea de Umbanda, manifestação do espírito para a prática da caridade, que é a foto ilustração do Caboclo Sete Cruzilhadas, Origens da Umbanda. Esse aqui é o primeiro volume da capa azul, tem mais uns 2 ou 3, se eu não me engano. Padrinho Juruá, esse aqui é de 56, 56. Muita informação. Muita informação. Na realidade, acho que não é de 56, Aqui tá 56 aqui na contracapa, mas eu acho que é de 2013 isso aqui. Até porque só se ele fosse vidente, para falar de Lília Ribeiro, 70 e pouco. Vamos considerar 2013, que é a outra data que está aqui. Ele deve ter pego aqui artigos do padrinho, 2056 e tal, compilado esses dados aqui e transformado nesse material. Tem o número do registro aqui, Escritório de Direitos Autorais, Fundação Biblioteca Nacional, tá? Ok, vamos lá. Quarto período de expansão, 90 até os dias atuais. Então, objetivos desse módulo: identificar o entre períodos. O que seria o entre períodos? O Alexandre Comino, ele vem dividindo ali em 4 períodos, que eu abordei no início do estudo dos períodos, que ele classifica como ondas. São 4 ondas umbandistas. E esse entre períodos, ele coloca aqui, é um período entre os períodos, que seria, ele caracteriza como o esvaziamento, que vai de 1980 a 1990, E ele chama isso aí de refluxo umbandista, ok? Apresentar pesquisas de censo, IBGE, com relação à Umbanda, apresentar características inerentes ao sentimento de pertencimento religioso, identificar fatores que facilitaram sua consolidação a partir dos anos 90. Então, para alcançarmos esses objetivos, vamos seguir o seguinte sumário: a introdução, desenvolvimento, onde vamos abordar entre períodos, a maturidade umbandista, Umbanda e o censo,
pertencimento religioso, consolidação e o centenário da Umbanda, ok? Então, a Umbanda, enquanto religião, teve que superar diversos obstáculos internos e externos. Internos, quando a gente para pensar de codificação, de formas de encarar o movimento religioso, tanto na política como na parte social, diferentes maneiras de se organizar as federações. Então teve muito conflito interno, né, que foram também obstáculos para que a religião avançasse. E externos, que aí a gente já sabe, né, legislação, perseguição da igreja, perseguição estatal, por aí vai. Que limitava versáteis padrões de conduta para sobreviver ao longo do tempo, né? Adaptabilidade, né? Esse daí é um dos atributos característicos que marcam toda a jornada da Umbanda. O sentimento de pertença se mostrará um fator muito importante para que ela se recupere do baque sofrido nos anos 80. Esse entre períodos que eu falei aqui. Em 2008, ao completar 100 anos, o umbandista recebe uma nova oportunidade de recalcular rotas, buscando resgatar o passado e contemplando em como esse passado refletirá em seu futuro. Tá? Foi uma marca importante, o centenário, né? Não foi divulgado e abordado com a importância devida, até porque a gente vive num momento, naquela época, acho que mais que hoje, mas ainda hoje ainda vemos muito isso, de associar a religião ainda a práticas não tão positivas, e a gente vê um domínio em grandes emissoras aí de uma grade ou uma programação voltada para o público evangélico. Também no mesmo ano estava sendo comemorado o centenário da imigração japonesa para o Brasil, então muitas coisas, muitos foram os fatores que não contribuíram para que ela fosse retratada da maneira que ela merece, né, pela importância histórica que ela tem. Algumas assembleias legislativas fizeram sessões solenes, na Câmara dos Deputados lá também teve menção ao centenário e tal, mas esperava-se mais por parte da comunidade, né? Então, durante a década de 80, ocorreu na Umbanda um fenômeno sociológico que ficou conhecido aí pelo sociólogo Lisias Negrão como o refluxo umbandista, né? Refluxo. Vamos ver o que significa o refluxo aí. Então, de acordo com o dicionário Michaelis, refluxo seria ação ou efeito de refluir, corrente ou movimento contrário a outro, volta ao passado, retrocesso. E por que ele fala desse retrocesso? Porque nesse período a Umbanda começou ela teve uma expansão vertiginosa, né? Foi um pico de adeptos e simpatizantes. Depois ela, estilo bolsa de valores, né? Estilo criptomoeda, estilo Bitcoin. Ela teve um pico, e daqui a pouco ela começa um esvaziamento, tá? Então verificamos ao longo dos conteúdos que a religião passou por um processo de expansão vertiginosa, justamente nessa terceira fase que o Alexandre coloca como terceira onda, né? Com atuação política, com programa de rádio, com coluna de jornal, com eventos públicos, inclusive no Maracanã. Então a coisa foi tomando uma proporção, e sabe que quando começa a aparecer muito na mídia, começa a ganhar aquele status de novidade, um monte de curioso vem para, né, vão seguindo a moda. E quando aquilo ali vai perdendo um pouco o encanto, entre aspas, ou não é tão interessante para a mídia em termos de lucro, de divulgação, a tendência é que aqueles que entraram só na base da curiosidade, na empolgação, é que eles, né, saiam daquele movimento. Isso vale para a religião como vale para diversas coisas, né? Música, cultura, arte, etc., política. Então, tal fato foi possível em virtude da organização das federações e também pelo grande número de jornalistas, intelectuais, políticos e personalidades que defendiam abertamente as religiões de matriz africana. Então, além da imprensa, intelectual, político,
personalidades, né? Cantores, artistas, atores, enfim, aqueles que simpatizavam abriam abertamente a isso. E a gente sabe que aquelas pessoas que têm um público, né, seguidores e tal, elas acabam influenciando por força de seu comportamento, suas virtudes, suas crenças, o comportamento daqueles que lhes seguem. Peço desculpas pelo carro de som. Todo vídeo eu falo, eu moro perto de uma rua principal aqui, então de vez em quando é barulho de carro, moto, gritaria, né, carro de som, então já peço desculpas antecipadamente. Então, os fãs, os seguidores daquela personalidade específica, né, acabam sendo influenciados pela sua maneira de ver a vida, de entender a vida, religião que pratica e etc. E naquela época não era diferente, tá? Hoje isso é mais fácil por causa das redes sociais, mas naquela época esse fenômeno também acontecia. Então, a partir do período referenciado, em virtude, dentre outras coisas, de desorganização das federações, né? Uma federação querendo sobrepor a outra, querendo impor a sua vontade à outra, querendo se colocar como mais importante, é a guerra de egos, né? Esqueceram um pouquinho a religião e deixaram o ego falar mais alto. A diminuição de conteúdo positivo divulgado pela mídia, então a partir do momento que a Umbanda deixou de ser um atrativo, de gerar lucro, enfim, projetar interesses da mídia, aquilo ali começou a ser aquelas publicações, divulgações começaram a diminuir em quantidade e consequentemente em qualidade, tá? E a expansão das igrejas neopentecostais. Então essa década de 80 é um período que as igrejas elas já existiam e a gente viu esse conteúdo lá segundo conteúdo quando a gente fala das religiões no Rio, já existiam, porém o boom, a explosão, a expansão vertiginosa neopentecostal foi na década de 80. Inclusive, foi no final da década de 80 que o Edir Macedo comprou a Rede Record, ok? Então, Alexandre Comino aponta ainda que o fim dos movimentos nacionalistas, a diminuição do culto à identidade brasileira e a valorização do American Way of Life, né, o estilo de vida americano, como contribuintes para uma desvalorização, da Umbanda. Então, na prática, aqui o que ele quer dizer é que o que era normal, antes eles faziam isso com a Europa era o centro de cultura e pensamento, né, filosófico, intelectual, etc. E no século XX acabou sendo os Estados Unidos, né, no final do século XX, os Estados Unidos se tornando um modelo a ser seguido pelas comunidades globais, né? A Umbanda entraria na visão do autor a partir deste momento como uma contracultura de resistência, né? É a luta pela identidade nacional, uma religião brasileira, algo político, né? Vamos colocar dessa forma. Ela acaba de fato assumindo um viés político ideológico, tá? E a gente vê muito isso em algumas páginas, em alguns terreiros aí, a mistura ostensiva entre as práticas, o que tem seu lado positivo e tem o seu lado negativo, tá? Mas eu não vou entrar nesse mérito aqui, que não é o objetivo do módulo. Então, a fé, a partir desse momento, seria a principal causa para que os religiosos se mantivessem no movimento. Então já não era mais modinha você ser um bandista, né? A modinha não era o que ia te prender ali. Então, quem ficava no movimento, quem ia ficar no movimento é quem tinha fé naquilo que estava praticando, quem procurava estudar, conhecer aquilo que estava praticando, né? O umbandista de fato, né? Não só de modinha, vamos colocar dessa forma, entre aspas, né? Aqueles que entraram por aventura, né? Bando de aventureiro ou curiosidade, abandonariam a corrente religiosa. Nesse mesmo período, a literatura umbandista ainda encontrava-se conflitante com cada autor, procurando tomar para si a verdade. Então é aquilo que a gente sempre estava tratando lá de questão
de verdade doutrinária ou verdade ritualística, que se a gente pegar as literaturas aí desse período, 60, 80 ou 60, 90, né? Pode puxar 50, 90, não sei. A gente vai vendo que alguns atores, não todos, né? Porque existiam muitos livros de receituário, livro de ponto cantado, livro de ponto riscado, livro de rituais com ervas. Então existiam livros mais específicos e existiam livros que buscavam contemplar aquela vertente ou a Umbanda em todos os seus aspectos, né? Nos parecendo clamar aí uma verdade doutrinária ou uma pureza doutrinária, tá? Então, hoje a gente vê uma, né, heterogeneidade literária. A gente vê o Norberto, ele vem com um trabalho bem bacana, que já se difere do trabalho, né, do Alexandre, que já se difere do trabalho do Rubens, que já se difere do trabalho do Ademir, que já se difere do trabalho... E todo mundo se respeita. Não tem esse lance agora de não, a minha que tá certa e a sua que tá errada e vamos... Não. Esse é um fator que possibilita até com a maior facilidade que as agremiações de fato se unam, né? Em torno de legislações pró-Umbanda, respeitabilidade, enfim, direitos, né, de prática, de profissão de fé, enfim. Hoje, com o entendimento que temos hoje de unidade e diversidade, essa união, teoricamente, ela se torna mais fácil, tá? Então, com o avanço neopentecostal, o discurso religioso de ódio também começa a aumentar de proporção. Então, é natural isso, e até o autor ele coloca como sendo normal de alguns segmentos religiosos, isso não é algo recente, isso é antigo, de alguns segmentos religiosos atribuírem às entidades de outros segmentos religiosos a característica de opositor, de demônio, etc. Tá? Eles não estão fazendo nada de novo aqui, né? Eles só estão ressignificando o que já existia. Então não é nada de novo que eles estão fazendo. Então Exus, caboclos, pretos velhos acabam sendo eleitos como inimigos da fé alheia, né? Como o diabo cristão. Então eles não estão fazendo nada de novo, não existe novidade no modus operandi deles, né? Pegam uma entidade daquele segmento religioso, aquilo ali é o capeta, se a tua vida está andando de uma forma negativa, é por causa daquilo ali, você tem que combater aquilo ali. Então, eles batem em duas frentes. Primeiro, angariar adeptos daquele movimento religioso específico. A pessoa pensa, eu estou aqui, então é isso que está me fazendo mal, vou para lá, né? Então, angariar fiéis. E a outra é doutrinar os seus fiéis para combater outras formas ou manifestações religiosas que venham a ameaçar a sua hegemonia. Beleza? Então, Exus, caboclos, pretos velhos acabam sendo eleitos como inimigos da fé alheia, como manifestação do diabo cristão. Então, na prática, esse tipo de discurso por parte de líderes religiosos legitimou a discriminação. Então, tem muita gente que, de fato, foi doutrinada e acredita que chegar num terreiro de Umbanda, de Candomblé e apedrejar, está cumprindo a vontade de Cristo. Esse é o nível de doutrinação que determinado segmento religioso consegue fazer na cabeça de um adepto. Tá? Até porque é bem claro, né? Ele não fala lá que atire a primeira pedra lá quem não tiver pecado. Como é que tu vai lá no terreiro apedrejar Você tá limpo, irmão? Então você tá errado aqui na terra. Já era para você ter sido conduzido aí pelo Espírito Santo para planos superiores.
tá? Então você não está entendendo ou você está interpretando de uma maneira equivocada a sua fé, ok? Alguns veículos de imprensa também surfando na onda religiosa se aproveitam de casos isolados para associar de forma sensacionalista associar a imagem da Umbanda a práticas reprováveis e de maus religiosos. A gente sabe que a fé, financeiramente, ela é um mercado, e isso é inegável, tá? Como assim mercado? Então, por mais que o neopentecostal ele se, né, seja diferente do católico no sentido de não comprar imagem, não comprar cordão, escapulário, essas artefatos, existe o mercado da fé neopentecostal, que se reflete na moda, né? Roupas ditas que são de determinado... essa roupa aí não é de determinado, né? Bíblia, por que não? Confecção e venda de Bíblia. Cultura, por que não? A Igreja Universal lançou uns 2 ou 3 filmes aí evangélicos. Música, por que não música? Diversos artistas e palestrantes, pregadores, coaches, cursos de teologia, é infinito. Existe um mercado da fé. Para se abrir a igreja, você precisa de entrar na construção, você precisa de toda uma estrutura para montar e manutenir. Você tem uma estrutura, um mercado da fé. Eu estou falando tudo lícito, tá? Tudo lícito. Inevitavelmente ocorre o fluxo financeiro ou monetário. Propaganda na TV. Tem emissoras que vendem horários na sua grade para determinados segmentos de determinadas igrejas neopentecostais. Tudo isso é dinheiro. Então, a mídia que lucra com isso não vai querer se indispor com um determinado segmento para não perder renda, ok? Artistas e pessoas influentes já não mais se declaram como umbandistas para evitar as críticas. Então esse movimento ele vai alcançando uma proporção tão grande e alcançando um número tão grande de adeptos e fiéis que muitas pessoas que são umbandistas ou candomblecistas ou do batuque ou de religiões de matriz africana optam por não se declarar abertamente seguidores daquele segmento específico para não se indispor com a sociedade, ou com seus fãs, ou com quem é um consumidor em potencial de seus produtos, porque senão eles perdem renda. Tudo gira em torno da renda, ok? Tem muitas pessoas que lucram com a sua imagem. A partir do momento que sua imagem é atacada por professar sua fé ou por falar sobre algo que contraria a vontade de um grupo majoritário, ele acaba perdendo renda. Na prática é isso. Então muitos umbandistas saem da religião para ingressar em outros segmentos religiosos. Eu já vi muitos fazendo isso, essa migração, saindo da Umbanda ou do Candomblé e indo para a igreja, tá? Como o Espiritismo, o Candomblé e também nas igrejas neopentecostais. Então ele coloca 3 fluxos aqui, né? O umbandista que sai e vai para o Espiritismo, o umbandista que sai da Umbanda e procura o Candomblé. Isso aí é muito atual, né? Muita gente, ao se deparar com essa confusão, entre aspas, doutrinária, em torno dos orixás e seus representantes, eles
acreditam que o candomblé seja uma religião mais pura, entre aspas, e que siga mais fielmente o culto aos orixás, e eles resolvem sair da Umbanda e migrar para o candomblé, tá? E também eu já vi vários saírem da Umbanda e entrarem para a igreja, ok? Afirma Alexandre que nem a Igreja Católica da década de 50 havia combatido com tamanha incisão a Umbanda, né? Até porque eu acho que era muito diferente, né? Isso aí já é o Eduardo falando. Porque a igreja naquela época ela dependia muito do Estado, né? Ela não tinha esse viés midiático que a gente vê hoje, com plataforma de streaming, com canal no YouTube, com redes de televisão. Então elas independem teoricamente da ação estatal. Elas conseguem andar com as próprias pernas, fazer propaganda contra outros segmentos religiosos com dinheiro do próprio bolso. Tá? Então, realmente a coisa, naturalmente, a perseguição ia ser numa proporção maior, porque a igreja atual, neopentecostal, ela tem muito mais recurso financeiro para potencializar e propiciar ataque às religiões com as quais ela não concorde. Não estou fazendo um discurso aqui contra religiões neopentecostais, eu estou falando o que é o que é a história, tá aí para todo mundo ver, tá? E quem tiver dúvida sobre o que eu estou falando aqui, se é mentira ou não, basta fazer uma pesquisa rasa no Google sobre ataques de igrejas neopentecostais contra templos religiosos, vocês vão ver aos montes, tá? Não é uma unanimidade, tá? Não é uma unanimidade. Existem pastores e igrejas que, para eles, o culto de outras religiões é indiferente, porque eles têm a fé deles bem consolidada. Então, tem outros que pregam a paz entre os diversos segmentos religiosos e tem outros que fomentam a guerra de fato, ok? Então, não dá para generalizar também. Assim como tem um bandista que o evangélico fala, não tô nem aí, tem um bandista que tenta e tem um bandista que fica falando um monte de abobrinha aí a respeito de outros cultos, generalizando meia dúzia de pastores aí sem condição de ser líder religioso com toda a massa, e a gente não pode fazer isso, nem eles lá, nem a gente aqui. Eu mesmo aqui, eu sigo alguns pastores na internet, no YouTube, eu sou inscrito em alguns canais, vejo, assisto algumas pregações, sem problema nenhum, ok? Diz o autor que transformar a divindade alheia em demônio da sua é uma antiga prática religiosa que foi redesenhada, né, adaptada pelos neopentecostais. Isso aí foi o que a gente falou ali atrás. Oba. Em contrapartida, com o acolhimento de ex-adeptos de religiões de matriz africana, identificaremos em cultos religiosos evangélicos práticas típicas dos terreiros, como o descarrego, uso de sal grosso. Ai, desculpa. Perdão. Então, descarrego, uso de sal grosso, uso de talismãs, uso de erva, que eu já vi corrente religiosa com arruda, uso de rosa para ungir, né, benzer objetos, tá? Caneta ungida, vassoura ungida. Isso é prática de religião de matriz africana. Caneta ungida nada mais é do que um talismã, pô. Ou não? Ah, mas é um talismã neopentecostal, então aí pode. Não. Ou todo mundo de pau ou todo mundo de picareta. Pô. Alexandre, porém, deixa claro que, apesar de forte atuação contra a Umbanda por parte dos ditos evangélicos, o principal causador do esvaziamento da religião foram a falta de maturidade dos adeptos e o despreparo da comunidade, principalmente o despreparo doutrinário. Então, falta de maturidade e também essa situação que ele fala do camarada aventureiro, né?
Ele tá vendo ali a Clara Nunes cantar ali, e o Jorge Amado, e aparecendo na televisão, e o Chico Xavier falando a Umbanda, e pô, você é um bandido. Aí o cara vem naquela, né? Vem de aventureiro, de fato. E quando ele começa a se deparar com essa diversidade doutrinária, ninguém se entende a nível doutrinário e comportamental. Ele começa a ver que ele está acontecendo uma crescente, uma escalada de perseguição, agressão, intolerância. O camarada veio de aventureiro, ele não veio pela fé, né? Ele vai embora, pô. Ele vai embora. Eu já vi casos de... Casos não, caso de um camarada ele se ligar a uma corrente religiosa e ele de fora é tudo muito bonito. Quando ele entrou e viu a realidade, ele falou: não, eu não vim aqui para me envolver em problema dos outros, eu vim aqui para resolver a minha vida. Pô, você tá num manifestação do espírito para a prática da caridade. Você vem para se meter na vida dos outros, se meter na vida dos outros, entre aspas. Então a pessoa já chega com um conceito errado. Vim aqui resolver minha vida, pô. Ué, tá entendendo? O refluxo, contudo, né, como tudo na vida, teve seu lado positivo. Permaneceram na religião os convictos, os que estavam seguros com a fé que professavam. Dessa forma, perdemos em quantidade de umbandistas, mas ganhamos na qualidade do nosso recurso humano. Nunca vai se tratar sobre quantidade. Tem uns e outros aí que tem essa vaidade, né? 30 médios no terreiro, 50 médios no terreiro, 200 médios no terreiro. A questão não é essa, a questão não é quantidade. Não adianta nada você ter 100 médios no terreiro, quando você para passar na peneira, você vai ver o conhecimento doutrinário, comprometimento ritualístico, comprometimento com a casa, né? Vir nas sessões, fazer a limpeza, participar das obrigações dos irmãos, contribuir financeiramente, e você conta no dedo. Você tem 100, mas ativos mesmo 5, 10. O que adianta você ter 100 médios? Tem 100 cone ali dentro. Entende? Nunca se trata de quantidade de médios, e sim de qualidade. Até porque vamos partir do princípio de comando e controle, né? Se você tem 100 pessoas, para você controlar aquilo ali, é uma tarefa um pouco mais complexa. Você vai ter que controlar, coordenar, assessorar a 100 médiums. Você vai ter que tudoar 100 egos. Você vai ter que tudoar 100 formas de encarar a vida diferente. Não é uma tarefa fácil. Além do... Lembra que aquela comunidade a nível espiritual é uma corrente. Será que todos os 100 têm o mesmo comprometimento, a mesma capacidade de doação, abnegação? Pode ser que sim, mas a gente sabe que quanto mais é o volume, né, o número de adeptos daquela agremiação específica, mais difícil é para criar uma unidade de fato, além dos problemas que já são inerentes a um convívio social, né? Desentendimento, briga, fofoca e etc. Então, em 10 de dezembro de 86, a Academia Federal Superior de Umbanda Esotérica e Espiritualista publica uma matéria no Diário Oficial da União, onde se colocava, como detentora do direito disciplinador sobre a Umbanda e demais cultos afro-brasileiros. Afirmava a matéria que, para funcionar, as casas teriam que solicitar a permissão da entidade que emitiria uma carteirinha de pai de santo,
proibindo inclusive as oferendas e despachos em via pública. Então, esse aqui é o famoso vou tomar o controle na marra. Na prática foi o que aconteceu. Quis tomar o controle doutrinário na prática. Agora sou eu que controlo, né? Estilo Zé Pequeno lá, dando o bote lá na boca dos apês. Agora quem manda aqui sou eu, tá? Isso aí gerou um espanto, porque uma publicação do Diário Oficial é uma publicação que é encarada com uma seriedade, lógico, que ele é devida, e muita gente associa por ser o Diário Oficial como sendo de fato determinações oficiais. E isso aí gerou uma polêmica danada, né? Embora essa publicação tenha sido uma publicação paga, né? Gerou uma polêmica danada e todo mundo começou a falar que o governo está proibindo macumba, o governo está proibindo, né, umbanda, candomblé, tendo que vir aí a público. Vou ler para vocês aqui. Tendo que vir aí a público o presidente Sarney para desmentir isso aí, tá? Então, tanta repercussão a matéria alcançou que motivou o desmentido formal do presidente Sarney em sua conversa ao pé do rádio, conforme transcreveu a Folha de São Paulo em 10 de janeiro de 1987. Disse o presidente Sarney: eu não sei também a que atribuir, mas divulgaram que o governo havia proibido práticas religiosas de Umbanda e de outros cultos. Quero dizer que esta decisão nunca existiu, não é verdadeira, nunca se tratou disso em nível de governo e nunca iremos tratar disso. A Constituição respeita a liberdade de culto neste país e eu sempre respeitei, respeito e respeitarei essa liberdade como homem de fé. Eu até hoje quero repetir, não sei como esta notícia surgiu e nem com que finalidade ela foi divulgada. Ok? Então o camarada ele teve que vir a público aí para poder desmentir essa afirmação aí que como é que é o nome da federação lá? Academia Federal Superior de Umbanda Esotérica e Espiritualista era detentora do conhecimento doutrinário e permissões para a prática de cultos umbandistas e de matriz africana. Então, Alexandre Comino ainda traz mais um texto aqui, né, sobre o final da década de 80, de Lisias Nogueira Negrão, que fala o seguinte aqui: voltou nestes anos recentes a ser a Umbanda objeto de perseguição religiosa, agora por parte de grupos pentecostais, especialmente da Igreja Universal do Reino de Deus, que hostilizavam umbandistas, chegando a mantê-los em cárcere privado para que se convertessem a Cristo. Invadiam terreiros e os acusavam de pertencerem ao demônio, através de seus programas radiofônicos. Tá? O outro... Não outro, né, mas um fato também que deve ser considerado a respeito dessa perseguição que ele fala é que existe um livro do Edir Macedo falando sobre a Umbanda e religiões de matriz africana, que ele faz diversos ataques diretamente a esse livro. O pessoal consegue achar ele em PDF na internet e que, pela quantidade de adeptos que ele possui e pessoas que acreditam na sua idoneidade, né, esse tipo de material aí também foi um fator que contribuiu sobremaneira aí para reforçar esses estereótipos discriminatórios aí para com as religiões de matriz africana. Beleza? Então, ao iniciarmos a década de 90, perceberemos que aquele esvaziamento característico da década anterior havia diminuído. Porém, a religião que passaria a tomar um caráter popular seria a evangélica, né? O pentecostalismo e o neopentecostalismo.
Então esse período aí é o que ele caracteriza como maturidade. O esvaziamento ele dá uma estabilizada. Ainda saem pessoas, né, mas não na mesma velocidade que estava saindo aí na década de 80. Com o estabelecimento de grandes templos religiosos, a grande presença tanto no rádio quanto na TV, tendo inclusive um dos maiores líderes religiosos evangélicos adquirindo a emissora no final da década de 80, como eu falei, né, o Edir Macedo comprando a Record, o movimento religioso neopentecostal rapidamente se expandia. Alexandre destaca mais uma vez que aqueles que deixaram a Umbanda não estavam convictos de sua fé e exalta as qualidades daqueles adeptos que permaneceram no movimento religioso. Então, aqui ó, disse Alexandre Comino. Há, no entanto, algo de positivo acontecendo. A Umbanda passou por uma depuração. Os primeiros a abandonar o navio são aqueles que não tinham convicção, os volúveis e os tendenciosos. Os antigos que permaneceram umbandistas são convictos homens e mulheres de fé, conhecedores dos valores reais que a Umbanda prega. Houve uma queda considerável no número de embusteiros e aproveitadores, pois já não há mais tanto público para suas jogadas e artimanhas, justamente por causa dos destaques e das manchetes sobre suas incursões em terreiros nas décadas de 70 e 80. Ok? Ok. Então ele destaca de fato isso aí. Quem ficou é o pessoal que estava com a fé, crença consolidada. Então o autor destaca que um umbandista contemporâneo busca o máximo de informação para se sentir seguro. Estamos de fato na era do conhecimento e da informação e a coisa se processa muito rápido. Hoje não existe mais o é porque é assim porque é assim, a pessoa quer saber e se o dirigente não passa a informação, a pessoa vai buscar na internet, né? Porque é muito mais fácil, você faz uma busca no Google ali, 10 segundos você já consegue alcançar os resultados, tá? Então ele busca o máximo de informação para sentir-se seguro, embasado e ter a capacidade de explicar melhor a sua religião e, consequentemente, defender-se da ignorância e do preconceito alheio. Um grande fator contribuinte para a aquisição de conhecimentos pela comunidade umbandista foi o advento da internet. A internet, nós tem esse pessoal do Rodrigo Queiroz, eu não sei se o Alan, mas tem um pessoal aí que é pioneiro nesses trabalhos da internet, né? Comunidade no Orkut, canal no YouTube, esse pessoal é pioneiro e hoje é moda, muito fácil você fazer, criar, manter um canal, mas eu acredito que para esses camaradas aí, homens e mulheres umbandistas que se propuseram a tentar algo diferente, tenha sido muito desafiador aí a tarefa, ok? Então, o advento da internet abriu um universo de conceitos e fundamentos doutrinários. Então você pode expor a sua ideia, você pode comparar a sua ideia, você pode formatar, não sei, procedimentos, doutrinas e, enfim. O campo de acesso, de conhecimento da internet, ele é ilimitado, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre a Umbanda e os censos do IBGE. Vamos mostrar aqui primeiro umas reportagens, uns recortes, tá? Então o jornal Zero Hora, em publicação de 2012, utilizando dados do censo de 2010, aponta o Rio Grande do Sul como o estado brasileiro dos extremos religiosos. Por que dos extremos religiosos? Porque no Rio Grande do Sul tem cidades com maiorias religiosas distintas. Então a cidade está no Rio Grande do Sul, a cidade com o maior número de umbandistas autodeclarados, está no Rio Grande do Sul, a cidade que tem o maior número de mormons autodeclarados, está no Rio Grande do Sul, a cidade que tem o maior número de... Entende? Né? Vamos ver aqui agora. Se localiza no estado a cidade com a maior quantidade de católicos autodeclarados, a cidade com o maior número de evangélicos, maior número de muçulmanos, maior número de mormons e, não menos importante, maior número de umbandistas do Brasil, autodeclarado. O estado tem ainda a capital mais judaica e também a única entre as 5.564 cidades brasileiras onde os que se declaram sem religião é a maioria, lá no Chuí. Então cita ainda a reportagem que apesar de ser o estado com maior
número de brancos, né, com mais brancos no país, tem a maior proporção de adeptos de religiões de matriz africana, que é 1,47%, quase 5 vezes o percentual da Bahia. No estado estão as 14 cidades com o maior número de adeptos das religiões de matriz africana verificadas pelo IBGE. Beleza? Então esse daí é o recorte. Se alguém quiser jogar o título lá, pesquisar para ver se o Eduardo não está carteando ou se não está mentindo. Como assim? Rio Grande do Sul é onde tem maior número de praticantes de religião de matriz africana? Tá no censo aí. Autodeclarados, né? A gente pode ter um maior quantitativo em outros estados, mas que o pessoal não se declara como, ou tem vergonha, ou enfim. Em pesquisa realizada pelo IBGE e publicada no site de notícias G1, é apontado que de todos os seguidores da Umbanda e Candomblé no estado da Bahia, menos da metade são negros autodeclarados, né? Desses 47 mil aí, a maior parte é negros e pardos, 22 mil são negros e 19 mil são pardos, tá? O levantamento publicado em 2012 foi realizado entre 2000 e 2010 e aponta que o total ainda de 19 mil se declararam como pardos, ficando as religiões de matriz africana em quarto lugar na quantidade de adeptos no estado. Então, quando o censo foi verificar essa questão das religiões na Bahia, então, em primeiro lugar, ficou o catolicismo, em segundo lugar aí a igreja evangélica, em terceiro aí o espiritismo, tá? Então, a igreja católica com 9 milhões e 100 mil, a igreja evangélica 2 milhões e 400 mil, e os espíritas 157 mil, né? A umbandista foi, eu anotei aqui, não anotei não, acho que foi 40 e poucos mil, ó, dei mole, não anotei não, mas ficou em quarto lugar, tá? Uma parcela considerável da população baiana ainda se autodeclara sem religião. Então tem mais gente se declarando sem religião do que seguidor de religião de matriz africana. Então essa daí é a reportagem, se alguém quiser jogar na internet para ver se eu não estou mentindo. Mentiroso! Para ver se eu não estou mentindo, tá? É essa daí. Menos da metade dos seguidores do Candomblé na Bahia são da raça preta. E a Umbanda na Bahia é a quarta religião. Umbanda na religião de matriz africana, né? Então engloba aí Umbanda e Candomblé com menos de 100 mil adeptos, ok? Então, a agência de notícias do IBGE, também publicação de 2012, aponta que mesmo com a já observada queda de adeptos ao longo dos anos na religião católica, ela se mantém majoritária. Então ela vem numa constante queda, mas ainda assim ainda é a mais presente nos censos. No mesmo período, a religião evangélica é apontada como a que mais cresceu. Então a católica está, né, e a evangélica está subindo aí, saindo de 15,4% da população no censo de 2000 para 22,2% no censo de 2010, contabilizando 43 milhões de adeptos. Então, da população brasileira, toda a população brasileira, 43 milhões de brasileiros se autodeclaram como evangélicos. Neste mesmo estudo, 0,3% da população se declarou praticante de Umbanda e Candomblé, mesmo percentual do censo anterior, então se manteve. Eu acredito que isso aí não corresponde à realidade, justamente porque muitos dos adeptos não se autodeclaram, né? Não sei se por vergonha do recenseador ali, ou se de fato não se identifica como, não identifica como a sua prática como uma religião e tal. Enfim, diversos são os fatores. Essa daí é a capa da matéria lá. Se alguém quiser comprovar a veracidade, ok? Os dados que são divulgados nos diversos censos sempre são alvos de questionamentos, principalmente porque um grande número de frequentadores e praticantes de cultos de matriz africana não se declaram como tal. Estamos chovendo numa olhada aí. Entre as causas prováveis estão o medo dos ataques e ou preconceito, a falta de um sentimento de pertencimento, afirma Alexandre Comino
que esse foi no passado um dos grandes problemas da religião, então a pessoa não se sente um umbandista. Sou católico, me batizei na igreja católica, fiz primeira comunhão, eu venho aqui só pelas práticas. Então é uma prática religiosa e não uma religião, né? Muitos encaram dessa forma. Alexandre Comino afirma que esse no passado foi um dos grandes problemas da religião e que muitos dos frequentadores, apesar de frequentarem, buscarem os centros e tendas, né, atrás de auxílio espiritual, não veem na Umbanda uma religião, e sim uma prática espiritual, podendo assim manter a sua religião, já que passaram pelos seus ritos e consagrações, né, ou sacramentos, como o batismo, por exemplo. Então eu sou católico, vou ali sexta-feira eu bato um tamborzinho ali, mas eu sou católico aqui, vou na missa e tenho meu terço, etc. Outro fator que também pode gerar esse questionamento é o de que muitos praticantes, ao responder às pesquisas do recenseador, se identificam como espíritas, né? Isso aí já é um resquício daquela denominação do passado, o espiritismo de Umbanda. Então tem muita gente que ainda se identifica, se autodeclara espírita, quando na realidade é um umbandista, por acreditar que sua prática é de fato uma vertente do espiritismo. A Umbanda possui uma característica que lhe é muito própria, que é a não exigência de conversão religiosa para que seu auxílio material e espiritual seja realizado, né? Abordando um pouquinho do pertencimento religioso. Não existe nenhum tipo de constrangimento quanto às suas crenças individuais. Dessa forma, verificamos muitos adeptos de outros segmentos religiosos, como o catolicismo e o espiritismo, por exemplo, buscando a Umbanda. Alexandre destaca o trabalho de Cândido Procópio Ferreira, de Camargo, sobre o sentimento de pertencimento religioso umbandista, que é apresentado em seu livro Kardecismo e Umbanda. Dá uma olhada aqui. Dá uma olhada aqui. Cá. Pá, 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 pá. Ok. Então o autor afirma que na década de 1960 existiu um trânsito entre Umbanda e kardecismo, alegando que, embora diferenças em crenças, as duas formavam uma simbiose doutrinária e ritualística, né? A Umbanda bebeu muito da fonte kardecista e não tem como a gente negar isso, ok? Cândido nos traz a seguinte informação. Olha só, passou o vídeo todo e agora que eu fui ver, ó. Pam. Cândido nos traz a seguinte informação. Em São Paulo, apesar dos protestos de inúmeros kardecistas, a expressão espírita cobre todo o contínuo e mesmo os umbandistas mais ortodoxos sempre se dizem espíritas, empregando também o termo na denominação de suas instituições, gozando de melhor prestígio social do que a religião umbandista. A qualificação de espírita é quase sempre empregada pelos entrevistados no primeiro contato. Isso aqui é o que está escrito aí, né? Está diretamente relacionado aí ao status, né? Então, como a religião espírita, ao longo dos anos, ela foi trabalhada, sendo encarada ou interpretada como uma religião mais elevada, de espíritos elevados, de intelectuais, de, né, filosofia e tal. E como já havia, né, no passado sido cunhada essa expressão espiritismo de Umbanda ou espiritista de Umbanda, muitos se faziam valer, né, dessa denominação, nomenclatura espírita, justamente por acreditar que o espiritismo teria um prestígio maior que a Umbanda, né? Isso aí já é é a sementinha que foi plantada lá no passado, né? Discriminatória, racial no primeiro momento e religiosa em um segundo momento, tá? Cândido nos apresenta ainda uma classificação onde subdivide os umbandistas em três características distintas, três categorias distintas: ativos, participantes e eventuais. Os ativos, né? Essa seria a categoria que abrange o que hoje entendemos como umbandistas praticantes. Então tá entre os ativos o pai de santo, os filhos que fazem parte da corrente, né? Os girantes, os ogãs, os atabaqueiros, aqueles assistentes que têm a permissão para adentrar o terreiro e saudar o gongá, né? Que são mais próximos da casa, normalmente são parentes dos médiuns ali.
e aqueles que recebem a instrução específica, né? Fazem cursos na casa, participam de trabalhos coletivos na casa, etc. Então esses são os ativos, tá? Os participantes, né, são os frequentadores habituais do terreiro. Procuram os templos para receberem assistência dos guias e mentores incorporados. Possuem um conhecimento limitado da doutrina e possuem um prazer estético, uma sensação de bem-estar, né? E tem muita gente que acaba entrando na aventura do terreiro porque sente, toda a sessão vai, sente esse prazer, essa sensação de bem-estar, aí a pessoa se empolga, entra, quando vê a realidade, não era isso que eu queria, eu vi, interpretei errado. Então os participantes seriam os assistentes, vamos botar uns assistentes convictos, né? Aquela pessoa que está sempre ali no terreiro. Às vezes não no mesmo terreiro, mas está sempre frequentando, sempre vai nas sessões, vai se consultar com os guias, vai tomar o seu passe, né? Pegar suas orientações, tá? E essas pessoas, elas têm um conhecimento, não se aprofundam muito, estudam para entender mais ou menos a mecânica do que acontece ali, ou, né, recebem a instrução ali nas palestras que precedem os trabalhos espirituais, tá? Esses seriam os participantes. E os eventuais, Cândido define como interesseiros, que procuram o terreiro apenas quando a dificuldade bate sua porta, desaparecendo tão logo seu problema seja solucionado. Então é aqueles camaradas que até nas Sete Lágrimas do Preto Velho lá exploraram. Então eu acredito nos santos, né? No seu terreiro, no seu tambor, mas só se me resolverem meu caso, me curarem disso ou daquilo. Essa é a história. Então a corda começa a apertar, aí o indivíduo ele vai para o terreiro, né? Porque quando a gente está desesperado, seja por causa de problemas sentimentais, amorosos, financeiros, psicológicos, quando a gente está desesperado, a gente faz qualquer coisa para sair do desespero, para sair do fundo do poço. O pessoal, até que é contra a religião de matriz africana, vai no terreiro lá e resolver o problema, a pessoa pica a mula, ok? Então, Kumino afirma que, apesar desta subdivisão ter sido idealizada há muito tempo, as características de cada uma delas ainda é uma realidade nos terreiros do Brasil, citando que as duas primeiras subdivisões juntas somam mais de 2/3 do total de frequentadores. E é real. Isso aqui, a minha edição 2011, a gente está em 2020, 9 anos e nada mudou. A gente tem os ativos, pessoal que está no terreiro. Até os ativos também a gente pode subdividir, tá? Porque tem os ativos que não são tão ativos assim, né? Falou em faxina, a pessoa joga ali a bomba de fumaça no chão e desaparece, tá? Então, essa divisão, ela é bastante atual. Temos os assistentes convictos, né? Que eu chamaria de umbandistas praticantes, né? Numa comparação aí com o catolicismo. Só vai num terreiro todo sábado, vai lá, fala com os médiuns, com o dirigente, participa da sessão, canta os pontos, se consulta, né? Temos isso hoje, temos isso hoje. Temos a pessoa que chega lá só por interesse para resolver o seu problema e depois nunca mais aparece? Temos também. E a Umbanda permite isso, ela não cobra conversão, ela não cobra, não tem prerrogativas para você chegar lá e receber uma graça, uma benção, ok? Então a versatilidade, a liberdade de ação e palavra e pensamento, a ausência de dogmas, a não obrigação de conversão, entre outros fatores, são considerados pelo autor como elementos determinados para um renascimento umbandista. Renascimento é uma palavra para mim muito forte, porque parece que a religião morreu, né? E a Umbanda não morreu. A Umbanda não morreu, né? Mas esse é o termo utilizado por ele, né? Eu acho que depuração umbandista ficaria mais legal, porque na prática foi o que aconteceu, tá? A Umbanda permite o contato direto com o sagrado individual, permitindo uma interpretação singular de acordo com o que cada religioso, independente da condição por parte do dirigente. Então, não tem esse lance de o padre determina o que é sagrado, o que não é, o que... Não, cada um... Às vezes você está dentro do terreiro, da mesma corrente religiosa, o pai
passando a mesma doutrina e você tem um pensamento e entendimento religioso completamente diverso que você consegue harmonizar com tudo aquilo que está à sua volta. E isso é mágico dentro da Umbanda. Você vai ver dentro do mesmo terreiro, dentro da mesma, vamos pegar uma sessão de Exu, por exemplo, né? Não, vamos pegar uma sessão de caboclo, tá? Para não gerar polêmica. Por exemplo, tá? Vamos pegar uma sessão de caboclo. Você tem um dirigente que ele tem a mesma conduta, ele tem a mesma forma de divulgar sua doutrina, ele dá as mesmas palestras para todos, ele passa a mesma doutrina para todos, ele passa... Aí quando ele está conduzindo a sessão lá de caboclo, lá que ele faz a oração, entoa o ponto para os caboclos descerem e começam, né, os médios incorporados com seus caboclos para fazer o trabalho, você vai dar uma passadinha nos caboclos lá na fila de... Na fila de... Gente... Na fila de consulta, não, nas consultas acontecendo ali no interior do terreiro. E você passa olhando atentamente, você vai identificar um caboclo trabalhando com vinho, bebe vinho, charuto, tal, ponto riscado ali, vela, água. Aí você vai pro próximo caboclo, você vai ver que ele tá tomando suco, trabalhando com suco. Aí você vai no outro caboclo, você vai ver que aquele caboclo está trabalhando com água de coco. Aí você vai no outro caboclo, você vai ver que ele não está trabalhando com líquido nenhum. Aí um está fumando um charuto, outro está com um cigarro de palha, outro não está com nada. Um está trabalhando com pedra, o outro está trabalhando com incenso, o outro está trabalhando com erva, o outro está trabalhando com fita. Cara, infinitas possibilidades. E isso atrai muita atenção daqueles que estão chegando e conhecendo a religião. Tá? O dirigente ele pode conduzir a coisa de uma forma, mas na prática, quando a gente faz um apanhado geral, dentro do próprio terreiro existe essa diversidade. Então Alexandre nos deixa claro que essa liberdade de práticas e não imposições de dogmas são atrativos para o jovem contemporâneo, que buscam dar sentido às suas vidas através de experiências extrasensoriais, né? O autor expõe a variedade dos templos religiosos umbandistas, tanto em faixa etária quanto em práticas doutrinárias. Deixa eu ver se eu acho aqui o texto que ele colocou. Everybody's going to the party, have a real good. Tá aqui, ó. Podemos dizer que, entre outras coisas, essas qualidades tornam a Umbanda uma religião muito atrativa ao jovem, extremamente maleável. É possível encontrar grupos com perfis variados. Há terreiros apenas de jovens, terreiros de pessoas mais velhas, terreiros requintados e simples, terreiros engajados em projetos sociais, terreiros que promovem visitas constantes à natureza, terreiros festivos e terreiros calados, terreiros grandes e terreiros pequenos, terreiros que formam famílias e terreiros mais individualistas, terreiros com direção rígida e outros mais flexíveis. Há terreiros para todos os gostos, apenas não há terreiros ruins ou que praticam algo de negativo, pois os mesmos, quando identificados, não podem mais ser considerados umbanda. Ok? O autor expõe ainda a variedade dos templos religiosos umbandistas, tanto em faixa etária quanto em práticas doutrinárias, foi o que eu falei aqui. Apresenta o preconceito como ferramenta de marketing. Por que ferramenta de marketing? É igual o jovem, né? Quando você fala que ele não pode fazer alguma coisa, ele vai querer fazer só para sentir a sensação ou para testar o sistema, né? Então é a mesma coisa. Então, quando começa essa propaganda, a pessoa que tem um pouquinho mais de curiosidade ou a pessoa que é um pouquinho mais progressista, ela vai buscar informação. Será que é isso tudo mesmo? Será que não é? Eu quero saber. Às vezes até a pessoa que quer combater aquilo, que eu acho que seria o certo, o natural, para você combater algo, você tem que entender o que é aquilo.
E às vezes a pessoa vai estudar o que é aquilo para procurar combater ou, né, refutar, e no final vê que aquele produto que estava entregando para ela não corresponde à realidade, ok? Expõe, Alexandre, a evolução literária e a sua importância neste novo momento umbandista. Ele expressa que surge um novo perfil, uma nova linguagem que vem atender às necessidades do umbandista do século XXI, tanto com fundamentos doutrinários como em registros históricos, né? Hoje é muito fácil você chegar numa livraria dessa daí, numa Saraiva, numa Siciliano da vida, e você se deparar com uma seção, dentro da seção religiosa, que tenha só artigos umbandistas. Lembra que eu falei do mercado da fé? A Umbanda também está criando seu mercado da fé. Já tinha, né? Só que agora, com lei de liberdade religiosa, né, proteção contra a intolerância, a coisa tem aumentado de figura, e muitas editoras têm se mostrado mais abertas a publicarem títulos de umbandistas, ok? Vamos falar um pouco sobre o centenário da Umbanda. Centenário é uma marca muito importante para qualquer segmento religioso ou agremiação, ou enfim, qualquer instituição. Em 15 de novembro de 2008, a Umbanda completa 100 anos. Uma criança diante da imensidão do universo. Então, 100 anos ainda é muito jovem, ainda tem muita coisa para acontecer e para ser alterada no movimento religioso umbandista. Tá? Infelizmente, após 100 anos de existência física, grande parte de seus adeptos não conhece sua trajetória, né, a sua história e os seus personagens históricos. Tá? O centenário não foi divulgado e explorado com a devida importância. Algumas assembleias legislativas realizaram sessão solene em homenagem à Umbanda e ao seu anunciador. Mas, como eu falei no início do vídeo, né, um fato tão importante, né, a religião completar 100 anos, 100 anos de luta, de resistência, 100 anos contra tudo e contra todos, deveria de fato ter uma divulgação maior, mas acontece. Então, na tenda espírita Nossa Senhora da Piedade, segundo Alexandre, ocorreu uma gira festiva sob direção da neta do Zélio, a Lígia, onde manifestou-se espiritualmente seu avô, informando sua felicidade no trabalho que foi desenvolvido. Tá? Não vejo aqui no livro dele se foi através de psicografia, como é que foi essa forma de manifestação, mas está escrito aqui que ele manifestou-se. Apesar dos pesares, a Umbanda segue na luta, segue na busca por esclarecimento doutrinário, segue na busca por legitimação ritualística, segue na busca pelo respeito, tá? Que lhe é devido rumo a mais um centenário, né? De forma profética aí, o Caboclo das Sete Encruzilhadas disse que ela ia, né, durar até o fim dos tempos, e assim esperamos, né? Com muita luta e quem sabe aí num futuro não tão distante, com mais união entre as diferentes vertentes religiosas. Então, esse Dia da Umbanda, né, foi instituído através da Lei 12.644, de 16 de maio de 2012, né? A data 15 de novembro ela foi oficializada como sendo o Dia Nacional da Umbanda, e o projeto de lei foi apresentado pelo deputado Carlos Santana, que ele não sei se era ou se é ainda, não sei se do PT do Rio, né? Esse projeto de lei foi apresentado por ele em 2005, porém só foi sancionado aí, né, após passar por diversos trâmites. Não é uma coisa fácil você apresentar um projeto de lei e ele ser aprovado, sancionado. Então ele foi apresentado em 2005, mas só foi realmente sancionado em 2012 pela presidente Dilma Rousseff, ok? Chegamos no final. Chegamos. Conclusão. Então, concluindo este módulo, identificamos o refluxo umbandista como uma forte característica do entre períodos, né, aqueles 10 anos ali, 1980 a 1990. Identificamos um processo de depuração de seus adeptos com o esvaziamento no referido período. Demonstramos também um amadurecimento doutrinário e identificamos a relação da Umbanda com o IBGE e também com o sentimento de pertencimento religioso
como o sentimento de pertencimento influencia no censo, né? Se a pessoa não se sente daquela corrente religiosa ou não interpreta aquela corrente como uma religião, ela não vai se identificar no censo como umbandista ou como candomblecista. Apresentamos, por fim, o centenário da Umbanda, que acaba se mostrando como um marco para a religião por todos os obstáculos superados, né? Não para, não acaba, é um trabalho constante. Eu espero que num futuro não tão distante a gente consiga aí aprofundar essa legitimação das nossas práticas, alcançando ou gozando dos direitos que nos são devidos, né? Pela Constituição Federal. Ok? Ok, ok? Vamos. Vamos que vamos. Vamos que vamos.